Livro de Atos, capítulo 18. Abre sua Bíblia, acessa sua Bíblia, compartilhe. Me disseram, eu não sei se eu estou enganado, né? Mas acho que tem um pessoal espalhado por aí, está verificando quem está no WhatsApp, Facebook e tal. Depois desse final de semana de treinamento, né? A galera fez um jejum aí, vamos ver se vocês vão conseguir hoje de novo. Ligadão na palavra de Deus, Atos 18, a partir do verso 1. Tudo bem? Acharam? Então vamos lá ler. Atos 18, verso 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto, um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia devido a um voto que havia feito. Até aí. Aqui no capítulo 18 do livro de Atos, nós vemos uma parte da viagem missionária de Paulo, agora em terras gregas. Capítulo 17 ele está em Atenas e aqui no capítulo 18 em Corinto. Só no verso 17, já queria adiantar para você, não sei se ficou tão claro, quando o texto nos diz: então todos se voltaram contra Sóstenes. Sóstenes, chefe da sinagoga, tinha se convertido. Por isso que a galera que estava contra Paulo ali, os judeus que estavam achando que ele estava pregando errado e contra a lei, que o acusavam, eles foram para cima de Sóstenes e quiseram arrebentar com ele, tá? Essa é a verdade.
Vamos entender um pouquinho o contexto do que Paulo está passando aqui, para que a gente entenda por que Deus, de maneira tão especial, nessa ocasião, foi até Paulo, falou com ele de noite, como vimos no verso 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Depois de ter passado pelo final de semana de treinamento, e no domingo de manhã o Léo ter falado para a gente a respeito da pregação do Evangelho, depois da gente ter se armado, se informado sobre diversos problemas, armadilhas que pelo mundo afora as pessoas montam contra os crentes, contra o cristianismo, importa agora pregar o Evangelho. E aí, tendo essa preocupação, também pedi a Deus um texto, e creio eu que foi Deus quem mandou, vocês vão testificar aí no coração de vocês ou não. E eu queria que você tivesse bastante atenção a esses dois versículos, o versículo 9 e o 10, porque a ênfase aqui que eu gostaria de dar é, na versão antiga, que ainda fica ecoando na nossa mente: fala e não te cales. Mas na NVI, não tenha medo, continue falando e não fique calado. É claro que Deus está falando para Paulo, fala de Cristo. Foi para isso que Deus levantou Paulo, para pregar o Evangelho, o apóstolo dos gentios, aquele cara que perseguia os cristãos como um judeu tão temente a Deus, um fariseu legalista. Paulo, transformado pelo poder de Deus, pelo sangue de Cristo, passa agora a pregar o Evangelho. E aí olha que interessante, Paulo era um fazedor de tendas. Paulo não era uma pessoa super erudita, apesar do testemunho dele ter sido educado aos pés de um dos maiores sábios lá de seu tempo, Gamaliel. Mas Paulo era uma pessoa humilde, era um fazedor de tendas, mas foi vocacionado por Deus. E eu queria já deixar claro para vocês, não importa qualquer coisa que esteja passando pela sua mente ou seu coração, você se perguntando: poxa, depois de ter passado pelo final de semana de treinamento todo, agora, não, mas mesmo assim, eu não me sinto preparado para falar de Cristo, para os meus amigos, para a galera da escola, do prédio, do seu bairro, lá da faculdade ou do trabalho, onde quer que você esteja. Olha para Paulo, um fazedor de tendas. E aí eu queria que você tomasse para você essa palavra: não tenha medo, fala e não se cala de jeito nenhum, fala de Cristo. Você pode até achar que Paulo, super preparado, ungido por Deus, vocacionado, então ele estava falando com toda a autoridade. Mas imagina o seguinte, Paulo está num ambiente grego. Já ouviram falar da Grécia? Quem já ouviu falar, já estudou um pouquinho de filosofia aí na escola? Já ouviu falar? Já ouviu falar de alguma figura chamada Sócrates, Platão, Aristóteles, as maiores mentes pensantes da Grécia, os maiores filósofos da Grécia Antiga. No capítulo 17 de Atos, você vê uma situação na qual Paulo, ele entra num debate com os gregos. Ele está em Atenas, e lá em Atenas, ele vai para um local público, o Areópago, tá? Era um local, uma espécie de praça pública, onde as pessoas iriam para conversar, bater papo, discutir diversos temas, política, futebol. Não tinha futebol na Grécia Antiga, e muito menos no tempo de Jesus. Mas o pessoal conversava lá o que queria, e inclusive conversariam sobre questões públicas, de ordem pública, que diziam respeito à cidade. E Paulo tem a oportunidade de pregar o Evangelho ali. E ele, iluminado pela inteligência de Deus, o que ele fez? Usou elementos da própria cultura grega para falar de Deus, para falar de Cristo. Ele chega na cidade e vê vários altares. Os gregos eram politeístas, Você já deve ter visto Percy Jackson. Não é Percy Jackson? O pessoal já fez assim: adoro, ladrão de raios. Então ali você vai ter uma noção muito superficial do que é a mitologia grega. Então Paulo estava num ambiente daqueles, cheio de deuses, e por acaso ele passa na frente de um altar
que tinha ao Deus desconhecido, e não tinha ali uma estátua. Ele usa aquilo para falar de Deus, e aí ele diz aos atenienses, diz aos gregos: olha, eu vim falar para vocês, anunciar esse Deus que vocês ainda não conhecem. E este Deus, ele criou todas as coisas. Todas as coisas não só foram criadas por ele, mas ele vai dizer que todas as coisas são sustentadas, mantidas na existência por esse Deus. E aí Paulo usa ainda mais elementos da filosofia, da poesia, da cultura grega. Ele fala, como até disseram alguns dos vossos poetas, nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Paulo estava usando coisas da própria filosofia grega para falar do Deus Todo-Poderoso. Nesse ambiente grego, os caras começam a ouvir Paulo. E ele até comenta, eu estou vendo que vocês são muito religiosos, vocês gostam de religião. E o grego, a julgar pelo comentário bíblico e a cultura mesmo extra-bíblica da época, os gregos gostavam desse debate de, você quer falar sobre o quê? Vamos lá, vamos conversar. É a dialética, né? O diálogo, vamos conversar. Adoravam isso. Paulo se aproveita disso e vai pregar o evangelho. Quando ele começa a falar da ressurreição, aí os gregos, já não gostei. Que troço estranho, ressurreição, o que é isso? E aí o texto bíblico de Atos 17 fala que o pessoal começou a sair, mas alguns permaneceram e se converteram, e dentre eles Dionísio, que em outros lugares é venerado como santo, e até um pensador, tem até uma obra dele que divide aí os estudiosos, se é ou se não é dele. Mas a pregação do apóstolo Paulo ali naquele lugar teve frutos, e muitos frutos. E aí de Atenas ele chega na cidade de Corinto, e aí você pode ter um pouco da noção do que foi Paulo estar ali em Coríntios, se você ler a primeira e a segunda carta. Gente, que igreja difícil. Você olha para a Oceânica e você de repente olha para o colega do lado, né, o seu irmão, que na verdade não é colega, é irmão. Você olha assim, não gosto muito dele, tem gente chata aqui e tal. Aí você pode até achar, a igreja Oceânica tem alguns problemas. Cara, compara com a igreja de Corinto e você vai achar que você já está no céu. Você vai olhar para o pastor Frank e vai falar, é Jesus, cara. Isso aqui é um paraíso. A igreja de Corinto era cheia de problemas, imoralidades. O pessoal usava até os dons do Espírito Santo para distorcer a palavra de Deus. Vocês já devem ter ouvido falar disso, o dom de línguas, né? Eles achavam, tinha uma classe de crentes que se achavam os espirituais, que o dom de línguas era como se fosse o selo do Espírito Santo. Agora eu fui batizado com o Espírito Santo. As pessoas vinham, aí o pessoal, esse é de Deus, esse é santo, santo. E aí Paulo falava, olha só, todos os dons são para edificação. Teve gente que estava usando o dom para se orgulhar, cheio de vaidade. E Paulo estava dizendo, isso é errado. O próprio Deus inspirou para dizer isso à igreja de Corinto. Então era uma igreja problemática. Veja que até no nascimento da igreja, Paulo ia todo sábado, estão ligados aí agora, Atos 18, Paulo todo sábado estava indo na sinagoga e estava falando, falava para os judeus, se tivesse oportunidade, ele falava para os gregos, e as pessoas foram se convertendo. Sóstenes, né, chefe da sinagoga, pessoas proeminentes na sinagoga, pessoas proeminentes naquela sociedade, estavam se convertendo, e isso começou a irritar uma parcela de gente que não tinha nada de Deus e não queria nada com Deus, até chegar ao ponto dos caras quererem bater em Paulo. E olha como apanhou Paulo, hein? Lê o livro de Atos todo que você vai ver. Apanha dos romanos, vai quase apanhar aqui dos gregos, vai apanhar dos judeus também depois. Não foi fácil. Mas mesmo assim, o que ele fez? Ele se calou? Não, ele pregou o evangelho. Ele pregou o evangelho. Ele chega lá, encontra amigos, encontra hospitalidade e continua pregando. Não foram poucas as dificuldades. Vejam, no verso 4, todos os sábados ele estava lá na sinagoga e convencia judeus e gregos. O texto bíblico se refere diretamente à ação do apóstolo Paulo. Você não tem que fazer uma
uma viagem teológica agora. Ué, mas quem convence não é o Espírito Santo? Como é que o livro de Atos está dizendo que Paulo convencia? É o Espírito Santo usando Paulo como uma causa instrumental, entendeu? Paulo é um instrumento de Deus ali, entenderam? Bom, se vocês não fizeram essa viagem teológica, apaga. Só para quem está ligado. E o texto continua: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Olha o foco, mantendo o foco. Agora ele se voltou só para a pregação. E continuou aí, gente se convertendo, gente se convertendo, gente se convertendo. Aí vem a dificuldade, opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, eu estou livre da responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. A obra é de Deus. Paulo não tinha a preocupação de insistir dando, não sei se vocês vão entender, né, coisa da antiguidade do meu tempo, dar murro em ponta de faca. É você insistir numa coisa que está errado, que não vai dar fruto. Então, Deus já tinha mostrado para Paulo. Paulo tinha a vida conduzida por Deus. Então não importa para onde ele fosse, Deus estava com ele. E no meio de todas essas dificuldades, mesmo Paulo sendo um exemplo de fé, até mesmo para nós, em pleno século 21, Deus tem todo o carinho de chegar até ele e ainda falar: olha, não fique com medo, fala e não se cala. Eu sou contigo para onde você for e nenhum mal vai te acontecer. E é interessante como Deus encerra ali no verso 10 dizendo assim: tenho muita gente nesta cidade. Paulo está dizendo: você não está sozinho, tem o meu poder, estou diretamente contigo, mas tem muita gente de Deus aí em Corinto, Paulo, tem muita gente de Deus aí e vai te ajudar, vai te proteger. Eu fico pensando se Deus não poderia estar falando conosco, com todos nós aqui nessa noite, dizendo pessoalmente para nós: não tenha medo de falar de Cristo, fala, eu tenho muita gente onde você está, não tenha medo, pode falar de Cristo, fala com coragem, não fecha a boca não, abre a sua boca e fala de Cristo. Eu fico imaginando o pessoal mais novo aqui sendo intimidado numa aula, numa palestra, né, no lugar da escola, o cara chega e começa. Agora mesmo, gente, eu dou aula para ensino fundamental. Foi uma galera lá na escola fazer palestra para gente de 9º ano para baixo, de 6º a 9º ano, e os caras falando do cristianismo, querendo dar aula de cristianismo, mas entortando as coisas. Eu tenho diversos alunos que são evangélicos, alguns católicos e outros nem sabem o que são. Algum aluno se levantou? Não levantou. E você teria coragem de se levantar e falar: como a gente ouviu o exemplo aqui, né? Como Deus usou o pastor Jonatas, quando a professora falou que a Bíblia, acho que era mais ou menos isso, né? A Bíblia tinha mentira, como é que foi? Esqueci o contexto. Eu sei que a professora fez uma crítica à Bíblia e disse, era uma profecia. Ela falava assim: tá vendo, a Bíblia fala que de 1000 passarás, mas de 2000 não passarás. Isso está na Bíblia, passamos de 2000, tá vendo? Aí Jonatas levantou: professora, isso não está na Bíblia. Claro que está, garoto, tá... Isso não está na Bíblia, eu já li a Bíblia 3 vezes. Não é o chicote, passou-lhe a espada, passou o sabre de luz nela. E aí ela, o que ela vai falar? Já li a Bíblia 3 vezes, não tem nada disso escrito na Bíblia, isso é coisa de Nostradamus. Uma vez eu ouvi de um cabeleireiro, né, falando: a Bíblia é cheia de mentira. Eu não era crente ainda, era bem novinho. Eu fiquei quieto. Eu devia, se fosse hoje, eu nem falaria que não tem, eu falaria assim: quantas vezes você já leu a Bíblia? Que mentira que você está falando que tem na Bíblia? Não sabe nada de Bíblia. A gente que é crente não lê a Bíblia todo dia. Quem riu é porque não está lendo mesmo, hein? A gente que é crente, a gente não sabe tanto da Bíblia quanto deveria. Você acha que um cara que não tem compromisso nenhum com Jesus Cristo está lendo Bíblia? Está estudando? Está não, cara.
Então não se deixa intimidar, fala com coragem, Deus é contigo, Deus vai te dar a palavra para você falar. Tendo em vista todo esse contexto, eu queria destacar para vocês 4 aplicações desse texto. E depois eu encerro com uma ilustração que eu acho que é bacana, depois vocês me deem o feedback. Em primeiro lugar, se você olhar para o verso 3, Paulo se junta com outros fazedores de tendas. Vocês viram isso? Vocês repararam isso no texto? E uma vez que tinham a mesma profissão, né? Priscila e Áquila, Priscila, mulher de Áquila, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Se você, de repente, está se sentindo um pouquinho intimidado e tal, na igreja não está sentindo, tem tanta desenvoltura para falar de Cristo, não tem problema, mas o que você tem que fazer? Se junta com as pessoas que têm o mesmo interesse que você. Você tem que estar junto do rebanho de Deus, tem que estar junto da igreja, tem que estar com a galera que quer a mesma coisa que você, uma vida santa, já está regenerado por Cristo. Então se junta com essa galera com quem você tem coisas em comum. Não só a fé, mas seus amigos de fé e que compartilham outros interesses também. Forma essa força. Segunda aplicação, não tenha receio de entrar no debate pela verdade do Evangelho. É no verso 4. Você vê que todos os sábados Paulo estava lá discutindo com a galera na sinagoga. Não tenha medo de entrar no debate. Eu sei que a gente fica intimidado. No final de semana de treinamento, todo mundo que fez palestra aqui, e alto nível, vocês reconheceram isso, o pessoal se preparou, mas e de repente você não lembrou de tudo, teve uma partezinha da apostila que você não leu, chegou na escola, o professor fala uma parada, aí o seu amigo falou, é isso mesmo, o professor está certo, Bíblia é tudo mentira, crente é horrível, os caras são desonestos, tudo quanto é pastor é ladrão, e você vai fazer o quê? Vai ficar calado? Esses caras estão mandando essas notícias para a mídia e falando essas notícias é para, não tenha dúvida, que é para depois estar falando de Cristo. Está vendo? Tudo que Cristo falou é falso, porque olha o que os cristãos fazem. É tudo falso, um bando de hipócritas. Não caia nessa conversinha, não. E não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar, não, cara. Eu sei que isso é até um problema de educação, né? Eu estava assistindo uns caras que falam sobre isso. Às vezes os nossos pais, sem saber, com muita preocupação com a gente, eles falam assim, meu filho, não corre, você vai cair. Deixa a criança correr, aprender a andar. Caiu, levanta. É assim. Não pode, a gente vai andar. Quem é que pergunta a vocês andam na rua assim? Eu posso cair. Não, você esqueceu aquilo, agora você já aprendeu a andar, vai no automático, você corre, joga bola, pula, faz um monte de coisa, né? Porque a tua vida não é guiada pelo erro. Você não pode ter receio de errar. E quando você vai falar a palavra de Deus, você tem que ter a consciência de que Deus é com você, Deus é contigo, cara. Se você já está lavado, purificado no sangue do Cordeiro, quem vai falar, e na verdade quem vive em você é Cristo. Não sou eu mais quem vive, aqui não é o que Paulo diz lá em Gálatas? Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Então não fica preocupado se alguém vai apontar o dedo. Ih, bobão, não sabe nada, gaguejou, está falando cheio de medo. Não se preocupe com isso, porque quem é que está falando? É Cristo. O que você tem que fazer? Abrir a boca e falar. Bebe uma água antes para não travar. E fala, sem medo. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar, porque fazendo a vontade de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, você nunca vai errar, porque quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente prega o Evangelho, a gente nunca vai estar errando. Terceira aplicação, se dedique com afinco, tem que ter dedicação. Vê o verso 5 e o verso 6. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. E aí se opôs até a eles, não queria nem saber. Mas vejam, focado na pregação. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar quem está aí na escola, fazendo prova, não sei se
Eu conheço outros jovens que estão fazendo provas de concursos, né, para escolas especiais, militares, ou algum curso técnico, o próprio Enem, né? O Enem. Eu sei que tem uma pressão aí em cima de você, mas você tem que manter o foco no que é mais importante, naquilo que vai te dar sempre vida. Você tem que buscar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Você tem que, em primeiro lugar, Deus. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas, mas você tem que manter o foco. E aí, quando você for pregar, conseguiu superar o medo, está aí movido pelo Espírito Santo, você vai falar, se concentra na pregação do Evangelho. Não importa se você não decorou aquelas informações sobre marxismo cultural, sobre o debate da ciência e a religião, sobre aborto, sobre feminismo, você não conseguiu decorar nem o nome daquela Judith Butler, parece Butter, né? Manteiga, né? Judith Manteiga. É uma manteiguinha mesmo, aquela, né? Ela engana a gente, e o mundo vai fazer isso, vai querer te enganar. Mantenha o foco. O que você tem que fazer ao pregar o Evangelho? Você está pregando o Evangelho de quem? Ai, gente, se dentro da igreja vocês estão tímidos assim, eu vou ter que dar mais uma pressionada em vocês, tá? Pregamos o Evangelho de quem? Muito fraco ainda. Esse nome tem poder. O Evangelho é de quem? Então você não tem que falar mais nada, vai falar de Jesus. Jesus entrou na sua vida? E tem gente que não está convicta da salvação não, hein? Vamos fazer um discipulado, hein? Voltar para o discipulado. Jesus está na sua vida? Está na sua vida? Você não teve uma experiência com Jesus? Jesus não é teu amigo? Então você tem que falar dele com essa intimidade. Cara, preciso te contar uma história muito maneira. Uma vez, Jesus, o cara começa a falar de Jesus, ou então você mesmo começa a falar dele. Uma vez Jesus foi num almoço, rapaz, ele não foi politicamente correto, chegou lá, os caras repararam que Jesus não lavava a mão, aí Jesus mandou logo não chicotada, passou logo a espada de Jedi. Vocês estão vendo que eu não lavo a mão, mas vocês dão dízimo disso, daquilo outro, mas vocês são uns hipócritas. E Jesus mandou essa letra. Aí os outros convidados do almoço começaram a falar assim, Jesus, mas assim você está ofendendo a gente também. E vocês também, raça de víboras, sepulcro pintado, bando de hipócrita. Eu falei, é mesmo? Jesus falou isso? É, aquele cara que você acha que só tem que dar outra face? Porque todo mundo sabe pedir isso do crente, né? Dá outra face. Paulo manteve o foco, ele falou de Jesus. Eu não tenho que ficar entrando em debate de filosofia. Paulo usou só um pouquinho da filosofia lá em Atenas, mas para falar logo de Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Se tem uma oportunidade, vai lá e fala de Jesus, mas você tem que conhecer a palavra. Você não pode falar de Jesus como se fosse um estranho, como uma pessoa que você viu passar na televisão, como um capítulo de seriado e depois você nunca mais vê. Todos os dias você tem que falar com Jesus, todos os dias você tem que ler da vida de Jesus, todos os dias você tem que buscar Jesus, você tem que manter o foco, porque aí você vai falar de Jesus com intimidade, você vai falar da tua experiência com Ele. E aí, por fim, a quarta aplicação, seja destemido, fala sem medo, você não está falando nada de errado, você vai falar uma palavra edificante, palavra de vida, não de morte. Então não tenha medo, fala de Jesus, não se cala. E olha que a gente vai orar daqui a pouco, eu vou pedir a Deus isso. Vou pedir que Deus nos dê uma oportunidade daqui até nosso próximo encontro, até o domingo, ou até semana que vem, não sei. Que Deus nos dê uma oportunidade para falar dele. Ele vai nos dar. E qual vai ser a sua reação? Deus, eu creio nisso, que pelo menos uma pessoa aqui, ainda que seja só eu, mas Deus vai falar, vai incomodar o coração de vocês, e em algum momento você vai ouvir a voz dele falando, e aí meu filho, você é ou não é meu amigo? A gente já não é mais servo, a gente é amigo. Jesus falou isso, o servo não sabe o que o seu senhor faz. Jesus falou, eu vos chamo agora de amigos, porque tudo que ele conheceu do Pai, ele nos deu a conhecer.
Você é amigo de Deus. É o melhor amigo. Você não vai querer falar dele? Uma pessoa bacana, joia. Vocabulário para vocês. Eu encerro deixando uma ilustração para vocês que eu achei muito interessante. Todo mundo sabe o que é apneia? Mergulho em apneia é aquele mergulho, tem diversas modalidades, né? Mas eu estava assistindo um pouco não é um testemunho religioso, né? Mas é uma palestra sobre o Guilherme Néry, é ele mesmo apresentando a palestra, falando sobre essa experiência dele do mergulho em apneia. É um mergulho livre, sem equipamento nenhum. O cara só vai lá com o pé de pato, a roupa de borracha, não tem mais equipamento nenhum. E o cara desce. Hoje o recorde mundial numa outra modalidade que eles são ajudados com peso, acho que está em torno de 200 metros. 200 metros de profundidade. Mas é interessante que na história ele conta lá como é que é a experiência dele do mergulho, e assim que se entra na água, o corpo já começa a reagir. Isso é típico dos mamíferos, tá? E até os mamíferos aquáticos também isso acontece. Você está na água, a gente que não vive direto na água entrou a uma vasoconstrição, ou seja, o sangue começa a sair das extremidades do nosso corpo e vai começar a proteger os órgãos mais nobres, os pulmões, o coração e o cérebro. Porque você está na água, você vai mergulhar, vai se proteger, vai mandar mais sangue, mais calor para cá. E aí, na medida em que ele vai descendo, toma aquele fôlego. Tem gente que aguenta mais de 20 minutos sem respirar. Você não acredita, né? Uma coisa inacreditável, mas pode botar na internet, você vai ver que é verdade. E aí ele faz aquela respiração e se prepara. Quando ele começa a descer, o corpo vai mudando ainda mais. O ar nos pulmões vai ficando cada vez mais comprimido, a pressão vai aumentando, e quando ele começa a passar lá dos 30 ou 50 metros, há uma reação também nos pulmões, o blood shift, os pulmões começam a se encher de sangue, e aquele sangue começa a formar uma espécie de couraça ao redor dos pulmões, para que o pulmão não seja completamente esmagado. E aí, nesse momento em que a pressão aumenta, ele conta que dá aquela vontade de reagir, de dar uma contrapressão. E se você fizer isso, o corpo entra todo em colapso. É o momento em que você tem que deixar se entregar. Deixar a resposta da natureza. O corpo se defende. E há anos atrás, os médicos, os cientistas diziam: é impossível o ser humano aguentar uma pressão maior do que 100 metros de profundidade, não dá para descer mais que isso. Isso é loucura, o corpo humano vai implodir, vai virar uma pizza ali dentro, no meio do mar. Aí teve um cara, um francesinho abusado, Jacques Mayol, ele falou: é mesmo, não pode passar de 100 metros, não, vamos ver, é verdade mesmo isso? Se preparou, 105 metros, acho que ele chegou a mais que isso. E o Guilherme Néry, pelo menos à época da palestra, o recorde dele era 123 metros. E hoje, na modalidade antiga, que é você descer com um peso e depois subir com um balão, os caras chegam a 200 metros de profundidade. 200 metros, gente. E aí, quando ele passa dos 50 metros e acontece esse blood shift, a pressão vai aumentando, e é o momento em que ele explica que ele simplesmente deixa o corpo ir, ele não precisa mais bater as pernas. O fundo, né, o mar vai puxando ele como uma gravidade, e ele se sente livre ali, ele não pode mais lutar, e vai descendo. Talvez você se sinta assim, no meio da pressão do mundo. Talvez até a minha palavra que fala, não te cala, fala de Cristo, você pode ter se sentido: ai pastor, que pressão, para, fala de Cristo, não vou falar. E talvez durante essa semana, Deus vai falar com você e vai dar uma pressionada em você. Bora filho, fala. Eu, não vou falar não, eu vou pagar mó mico falando de Cristo, o pessoal vai falar: olha o crente ali, crente chato. Eu quero te dizer o seguinte: assim como o nosso corpo, naturalmente, coisa da graça comum, o nosso corpo naturalmente
se defende, se protege, você tem que ter a consciência de que o Deus Santo e Todo-Poderoso está lhe revestindo de todo poder. Quando a pressão do mundo for enorme em cima de você, não luta não queira ser mais forte que o mundo não, porque o mundo é muito forte. Reconheça que você é fraco, porque aí na fraqueza você vai reconhecer a força e o poder de Deus. Aí, cara, ninguém te segura. O mundo pode até te puxar para a profundidade, mas você vai lá, para falar de Cristo. Vai te puxar para as trevas, mas você está lá falando de Cristo, e Deus é contigo. Mas depois você vai voltar, você vai ter que voltar. Não luta contra o mundo, segue a palavra, mantenha o foco, prega o Evangelho, a tempo e fora de tempo, reconhecendo mesmo que é fraco, mas a força de Cristo Jesus. E aí depois, quando tem que voltar, depois dessa reação toda, vai voltar à superfície, ele vai aos pouquinhos, com calma. E a gente tem que voltar à superfície. Ou seja, a gente está na igreja, ouve de Cristo, vive Cristo, vai lá para o mundão. Está lá na rua, onde a gente estiver andando, a gente vai falar de Cristo. E vai ser uma pressão danada em cima da gente para a gente não falar. Mas fala que Deus te deu autoridade e te chamou para isso. E tenha certeza que o Deus que tem todo o poder, te dá toda a autoridade e poder, e todas as defesas e as armas para pregar o Evangelho. Amém? Você vai mergulhar aí no mundão, mas para pregar o Evangelho. E sempre a pressão vai aumentar. Mas aí você volta, vai estar sempre na presença de Deus. E pode ter certeza que o mundo não vai poder tocar na sua vida, não vai fazer nada com você. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos muito, Pai, por esse momento, essa hora de meditação na Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, toca os corações aqui, Pai. Mostra para cada um aqui presente, Pai, que a mesma palavra que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, ela pode ser aplicada a nós. Precisamos pregar sem medo, Pai, com foco na Tua Palavra, só falar de Cristo, só isso, só falar de Cristo. E Deus, dá para a gente toda essa coragem, toda essa intrepidez em nome de Jesus. E durante todo esse tempo, Pai, que vai passar daqui para frente, dá oportunidade a cada um de nós, a esses irmãos mais jovens aqui, de falar de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Amém.